Muito bem, gente. Vamos nós aqui para a nossa aula seguinte. Na última aula, nós encerramos o tema crimes contra a pessoa e hoje iniciamos o tema crimes contra o patrimônio. Hoje nós iniciamos o tema crimes contra o patrimônio. Vamos falar, iniciamos a nossa aula falando do principal destes delitos. Caminhei o material aí para as líderes, o principal, o primeiro dos delitos, né, seguindo a ordem natural do Código, que é o delito de furto. Quem aí já teve o desprazer de ter sido vítima de furto? Furto é um delito super comum, né? Muitas, todo mundo conhece pelo menos alguém que foi ou conhece alguém que foi vítima de furto. Teve um celular subtraído, que teve qualquer coisa subtraída. Hoje, celular é muito comum. Então, o primeiro dos delitos contra o patrimônio é o delito de furto. Vou projetar aqui para vocês os slides. Qualquer questionamento, fiquem à vontade aí. Como sempre fazemos referência inicial, gente, é importante mencionar que os crimes contra o patrimônio, eles visam proteger, óbvio, o patrimônio, o bem jurídico tutelado por meio destes delitos que se iniciam no furto, é o patrimônio. E é interessante fazermos menção, aliás, isso é um indicativo para vocês, em tudo que vocês forem estudar, em qualquer área do direito, penal, processual penal, administrativo, tributário, você sempre tem que retornar à Constituição Federal. Você sempre tem que retornar à Constituição para saber de que forma a Constituição aborda o tema. Pois bem, o patrimônio, que é o bem jurídico protegido no crime de furto, ele encontra proteção constitucional no caput do artigo 5º, lá onde há o estabelecimento dos direitos e garantias fundamentais. No caput do artigo 5º, vejam vocês na redação, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Então, a propriedade, que é o bem jurídico, o patrimônio, né, a propriedade, o patrimônio, que é o bem jurídico tutelado no estabelecimento da figura típica do furto, ele possui proteção constitucional, ele possui previsão constitucional de proteção, ok? O furto é o primeiro dos crimes contra o patrimônio, está previsto lá no artigo 155. Artigo 155. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º, a pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. Parágrafo 2º, se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente pena de multa. Parágrafo 3º, equipara-se a coisa móvel, a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Pois bem, gente, vamos por partes. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Subtrair é apoderar-se, é tomar para si. Subtrair é apoderar-se, é tomar para si. Subtrair, apoderar-se, né? Porque essa tomada,
ela pode ser, para configurar o crime, ela pode ser tanto para a própria pessoa que executa a conduta, como também se essa coisa alheia móvel subtraída, se ela for destinada para outro. Pois não? Se ela for destinada para outra pessoa, também configura o delito. Vejam vocês, para se falar em furto, a coisa tem que ser móvel. A coisa tem que ser móvel. Nós retiramos o bem móvel da posse, do poder, da posse do seu proprietário e o autor do delito, e o toma para si. Num primeiro momento, se apodera, né, para si, com o propósito de destiná-lo a si mesmo ou a terceira pessoa. Mesmo ele destinando o bem para a terceira pessoa, se a subtração, se o apoderamento foi com destinação para a terceira pessoa, ainda assim o crime está configurado. E a coisa necessariamente tem que ser móvel. É necessário dizer, apesar de óbvio, que a coisa tem que ser alheia, de terceira pessoa, e tem que ser móvel. Não tem como você furtar uma casa. Você pode furtar o que está dentro da casa, mas furtar uma casa, furtar um lote, que são bens imóveis, não tem possibilidade, correto? Só se furta bem móvel. Beleza? Vamos falar um pouquinho do delito. Sujeitos ativo e passivo. Qualquer um pode cometer delito de furto. E qualquer um pode ser vítima de delito de furto. Não se exige qualidade especial nem do autor, nem da vítima. Não se exige nenhuma qualidade ou condição especial nem do autor, nem da vítima. Portanto, tanto o autor, portanto, para ser autor do delito, pode ser qualquer pessoa, para ser vítima do delito, também pode ser qualquer pessoa. Elemento subjetivo. A figura típica furto, o delito de furto, somente existe na modalidade dolosa. Somente existe na modalidade dolosa. Não existe a possibilidade de cometimento de furto a título de culpa. Não existe previsão legal de cometimento de furto por imperícia, imprudência ou negligência. O delito de furto somente é cometido na sua modalidade dolosa. Só é previsto como crime a conduta na modalidade dolosa. E mais do que isso, não é o mero apoderamento, é o apoderamento, a subtração, com o propósito de ter a coisa para si ou para outrem. Não é o mero apoderamento circunstancial, o mero apoderamento momentâneo. É o apoderamento com o propósito de ter a coisa para si ou para outrem. É o dolo de ser dono, correto? Objeto material é o bem sob o qual se exerce a conduta, é o celular, é o veículo, é a bolsa. O objeto jurídico é o patrimônio. Esses aqui são crimes contra o patrimônio. Portanto, o bem jurídico que se protege ao se estabelecer o delito de furto é o patrimônio. Correto? Classificação deste delito, gente. Classificação do delito. O delito de furto é um delito comum, como nós dissemos, ele pode ser cometido por qualquer um, e ele pode ser cometido em face de qualquer um. Ele pode ser cometido por qualquer um e pode ser cometido em face de qualquer um. Ele é um delito material porque
porque com o furto nós temos uma alteração no mundo natural. A vítima, ela experimenta uma diminuição no seu patrimônio, nós temos isso, facilmente constatável, correto? Então, ele é um delito material, um delito não formal. Ele é um delito de forma livre. Essa subtração, ela pode se dar das mais diversas maneiras. Nós vamos falar daqui a pouco sobre as possibilidades do furto qualificado. Nós vamos falar sobre as possibilidades do furto qualificado. Vocês vão ver que o cometimento a subtração para si ou para outrem de coisa alheia móvel, ela pode se dar das mais diversas formas, todas elas configuram furto. E é importante, gente, já de antemão estabelecer, de antemão reafirmar, porque essa é uma ideia que vocês já podem ter, que eu digo que é um crime de forma livre, que pode ser cometida das mais diversas maneiras, porém, aqui nós temos que ter em mente que não pode ter um elemento, ou melhor, 2 elementos. Quais 2 elementos não podem ter na conduta? Violência, nem grave ameaça. Se para a subtração de coisa alheia móvel, para si ou para outrem, houver a utilização de violência ou grave ameaça, nós não estaremos diante da figura do furto, mas sim da figura do roubo, que é o delito que nós vamos estudar na nossa próxima aula. Ok? Ele é um delito de forma livre? Sim, ele é um delito de forma livre. Porém, essa subtração para si ou para outrem de coisa alheia móvel não pode ser realizada por meio de violência nem grave ameaça, que aí configuraria um outro delito. Beleza? É um delito comissivo, né? Necessariamente você precisa de um atuar, de uma ação, de uma conduta positiva por parte daquele que comete o delito. Não dá para subtrair algo de alguém se não for por meio de uma ação. Então, é um delito comissivo. É um delito... Deixa eu aumentar isso aqui um tiquinho. Aqui. É um delito instantâneo. A sua conduta, ela se perfaz em um único ato, por mais que os efeitos possam se estender no tempo, né? Você tem uma diminuição patrimonial da vítima, ela vai ficar com essa diminuição patrimonial, os efeitos se estendem no tempo, mas a conduta, ela se dá em um único ato. A conduta, a execução da conduta, ela não se estende. A doutrina faz uma referência interessante apenas com essa ideia de extensão da conduta, quando, na parte final, nós vamos ver, aqui no parágrafo 3º, quando se equipara energia elétrica a coisa móvel, energia, né, ou qualquer outra que tenha energia elétrica, ou qualquer outra energia que tenha valor econômico, neste caso, se entende, pode-se entender que o delito seja permanente, na medida em que a execução ela se estende, né? A subtração da energia, o famoso gato, ele vai estar ali estendido por muito tempo, né? A conduta se estende. Mas, via de regra, se não estivermos falando de furto de energia, o delito ele é um delito instantâneo. Sem sombra de dúvidas, é um delito de dano, né? E, mais uma vez, gente, mais uma vez, sendo chato, até o final do semestre, vocês não estiverem me odiando, sendo chato, quando se fala em delito de dano, o dano está em contraposição ao delito de perigo.
Não necessariamente o dano tem que ser dano econômico. Aqui nós estamos sem sombra de dúvida, nós temos um dano, porque o objeto, a coisa móvel, para ser objeto de furto, ela tem que ter valor econômico. Se nós estamos falando do delito de furto, é óbvio que nós estamos falando de uma coisa que possua valor econômico. A sua subtração, é lógico que vai ocasionar um dano patrimonial. Porém, quando eu falo que o delito é de dano, eu tenho que olhar para o bem jurídico protegido. Correto? Toda vez que eu vou classificar um delito, se ele é de dano ou de perigo, nesse aspecto aqui, o delito é de dano ou de perigo. Eu tenho que olhar o bem jurídico protegido. Se o bem jurídico protegido for efetivamente atingido, nós vamos estar diante de um delito de dano. Se o bem jurídico atingido for simplesmente colocado em perigo, nós vamos estar diante de um delito de perigo. Ok? Delito unissubjetivo pode ser cometido por apenas uma pessoa. Pode ser cometido por apenas uma pessoa. Vamos lá. O delito de furto, gente, ele apresenta algumas particularidades que são importantes de serem ditas. Primeira delas, é um delito tão comum que ele apresenta um monte de particularidades, e essas particularidades são interessantes. Primeira delas, no que diz respeito à consumação. Eu disse para vocês que a subtração é o apoderamento. É o apoderamento, né? É o tomar para si. O delito de furto, ele somente se consuma quando esse tomar para si, quando a pessoa efetivamente tem, de maneira tranquila, digo, sem problema nenhum ela está nervosa, não. Tranquila é no sentido de que, sem impedimentos, ela tem a posse da coisa subtraída. Ela tem a posse pacífica, ela tem a posse tranquila, correto? Se ela ainda estiver em perseguição, por exemplo, por mais que ela tenha se apoderado, num primeiro momento ela se apoderou da coisa alheia, ela pegou um celular e saiu correndo com esse celular. Se ela foi perseguida, enquanto ela está em perseguição, seja pelo dono, por populares, pela polícia, ela não tem a posse pacífica, ela não tem a posse tranquila do bem. Não tendo a posse tranquila, o delito de furto não se consumou, por mais que naquele momento ele não mais esteja sob o poder do seu proprietário. O delito, por mais que o celular, naquele momento, não esteja mais sob o poder do seu proprietário. Mas trata-se de um delito de tentativa de furto. Ok? Pois bem, gente, o que eu disse para vocês? A coisa alheia móvel, a coisa para ser objeto de crime de furto, ela precisa ter valor econômico. Este é um crime contra o patrimônio. O patrimônio necessariamente tem valor econômico. Então, para ser objeto de crime de furto, a coisa tem que valer, tem que ter algum valor, correto? Daí porque coisa que seja simplesmente de estimação, quero dizer, coisa que tenha um grande valor para mim, mas não tem valor econômico, está falando ali de uma pessoa tem uma roupa que foi da sua avó, que ela adora aquela roupa, gosta demais da conta, aquela roupa que já está puída de tanto que ela usou, a mãe usou, agora está com a neta, tem um grande valor para ela, valor sentimental, mas ela não tem valor econômico. Se não tem valor econômico, não pode ser objeto de furto. A sua subtração não vai constituir crime de furto, correto? Não vai constituir
crime. Aí você fala assim, entra lá no é absorvido pelo princípio da bagatela. Você fala assim, mas e aí? Eu tenho uma estima muito grande. Minha avó que me deu isso aí, minha avó já faleceu há vários anos. Como é que eu fico? E quem cometeu essa conduta contra mim vai ficar impune? Nós temos, em especial, quando estamos falando de crimes contra o patrimônio, em muitas circunstâncias, nós temos que tirar os olhos do direito penal e voltar os olhos para outras áreas do direito. Se você tem uma grande estima, seja lá por que coisa for, seja lá por que bem for, e este bem não tenha valor econômico, se este bem for subtraído, se este bem for destruído, se esse bem for deteriorado, vai para o direito civil, procure a reparação por meio de uma ação de indenização por dano material, não há nem que se falar, né? Já que não possui valor econômico, mas você pode entrar com indenização por um pedido de indenização por danos morais, correto? Furto, algumas situações importantes serem ditas. Furto de cadáver. Olha só, gostaria muito, se Deus quiser vai dar certinho, que nós concluímos os delitos que temos que ver. Quando você fala em coisa alheia móvel, coisa alheia é coisa de alguém, correto? Ela tem que ser de propriedade de alguém. Um cadáver é de propriedade de quem? O cadáver não é de propriedade de ninguém. O cadáver já não é mais sujeito de direitos, correto? Então, o furto de um cadáver não constitui crime, a subtração de um cadáver não constitui crime de furto. Nós temos um delito específico previsto lá no Código Penal, artigo 211, que ele fala são os crimes contra os mortos. Crimes contra os mortos. Vamos localizá-lo aqui. Estou ficando bom nisso, Vitor. Aqui, ó. Destruição, subtração, ocultação de cadáver. Destruir, subtrair ou ocultar cadáver ou parte dele. É um crime contra o respeito aos mortos. Pena, reclusão de 1 a 3 anos. Então, o cadáver ele não é sujeito de direitos, o cadáver não é de propriedade de ninguém, porque para subtrair tem propriedade de alguém. Se ele não é de propriedade de ninguém, não tem como. Além de que nós temos um tipo específico, que é esse previsto aí no 211. Tô bom nisso. Vamos lá. Voltemos. Ok. Viu como é que eu não estou muito ruim? Furto de coisas abandonadas, coisas que não pertencem a ninguém ou coisas perdidas. Coisas abandonadas, coisas que não pertencem a ninguém ou coisas perdidas. Muito bem, gente. Isso é um crime contra o patrimônio, crime contra o patrimônio de alguém. Se é crime contra o patrimônio de alguém, nós precisamos de alguém que seja dono da coisa. Se eu tomo para mim algo que está abandonado, o que está abandonado tem dono? Não tem dono. Se eu tomo para mim algo que não pertence a ninguém, se pertence a ninguém, é óbvio que não tem dono. Se não tem dono, eu também não cometo furto.
Se a coisa, porém, foi perdida, ela tem dono. Se a coisa foi perdida, ela tem dono. Ela não foi abandonada e ela também possui a característica de ser de alguém. Ela simplesmente foi perdida. Nesta circunstância, eu não respondo pelo crime, não respondo por crime de furto. Porém, eu respondo por um tipo específico de apropriação indébita. Vamos lá mais uma vez, que agora estou bom no negócio. Vamos lá, apropriação indébita 169. Delito que nós vamos estudar daqui uns dias também. Apropriação indébita de coisa achada. Olha lá. Quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou ao legítimo possuidor, ou de entregá-la à autoridade competente dentro do prazo de 15 dias. Então, nós temos aqui também um tipo específico de apropriação indébita, que é esse do 169, parágrafo único, inciso 2. Parágrafo único fala, na mesma pena incorre quem? Incorre, 2, quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou ao legítimo possuidor, ou de entregá-la à autoridade competente dentro do prazo de 15 dias. Então, se a coisa... Vamos lá. Gente do céu. Tomara que a internet não caia, porque começou a chover aqui em Montes Claros, tá uma beleza. Começou a chover, a internet cai. Se, no que diz respeito, então, se a coisa for abandonada ou não pertencer a ninguém, e eu me apodero desta coisa, eu não cometo crime de furto, porque precisa ser de propriedade de outra pessoa. Se, porém, se trata de uma coisa perdida, eu me apodero dela, eu não cometo furto, porém eu cometo um outro delito, apropriação indébita de coisa achada. Ok? Furto de coisa de ínfimo valor e princípio da insignificância. Princípio da insignificância. Gente, o princípio da insignificância, ele é uma excludente de ilicitude, né? Por meio da aplicação do princípio excludente de ilicitude supralegal. Por meio do princípio da insignificância, em razão do princípio da insignificância, nós temos a não responsabilização daquele que subtrai para si coisa alheia móvel. Subtrai para si coisa alheia móvel. Nós temos a não responsabilização dele. E essa não responsabilização ocorre por quê? Ocorre porque a coisa tem que ter valor econômico. Tem que ter um valor econômico minimamente considerável, de forma a diminuir o patrimônio do seu proprietário, da vítima. Então, a coisa ela tem que ter um valor mínimo. Essa questão da aplicação do princípio da insignificância, gente, é importante dizer que não se trata de um cálculo matemático. Não se trata de um cálculo matemático a aplicação do princípio da insignificância. Leva-se em consideração primariedade, leva-se em consideração o patrimônio da vítima, porque, como eu disse, a coisa pode ser de pequeno valor e significar muito pouco para uma determinada vítima, significar quase nada para uma determinada vítima, mas para outra vítima ter um valor muito grande. Então, é levado em consideração, nós estamos falando de crime contra o patrimônio, então, é levado em consideração o patrimônio
vítima, é levado em consideração primariedade, correto? A restituição. A restituição é outra coisa. A restituição, ela tem uma outra interferência, numa outra circunstância aqui do furto. Mas, em especial, o valor. Cabendo ressaltar que não há que se falar em princípio da insignificância quando nós estamos falando de furto qualificado. Se estivermos falando de furto qualificado, nós vamos ver em que circunstâncias o furto é qualificado. Se estivermos falando de furto qualificado, não cabe a aplicação do princípio da insignificância, em razão das outras circunstâncias que tornaram o furto qualificado. Ok? E aí nós temos algumas situações que são dignas de menção também. Olha lá, e isso aqui é entendimento jurisprudencial, viu, gente? Por isso eu trago a vocês. Talão de cheque. E hoje cheque é uma coisa até relativamente não usada, né? Talão de cheques. A subtração de talão de cheques, em razão da potencialidade do seu uso, entende a jurisprudência que constitui, sim, furto. A subtração do talão de cheques não preenchido. A gente sabe que talão de cheque, o passo seguinte é o estelionato. A subtração do talão, puro e simples, constitui delito de furto. Já, e aqui estamos no mesmo slide, já o furto de cartão de crédito e cartão bancário, a jurisprudência entende que o furto do talão de cheques, eles entendem que se trata de crime a subtração, melhor dizendo, gente, vamos nomear a conduta. A subtração de talão de cheques configura crime de furto, ainda que não preenchido, os cheques não assinados, o simples talão. A subtração, porém, de cartão de crédito e cartão bancário, o simples cartão, sem o simples cartãozinho de plástico, né? Cartão que nós utilizamos, a jurisprudência entende que ele não configura delito de furto. A subtração do cartão de crédito ou do cartão bancário não configura delito de furto. Por óbvio que se você se utiliza destes cartões para realizar qualquer compra, você vai estar cometendo o delito de estelionato. Você vai estar, por meio de fraude, você vai estar obtendo vantagem econômica. Você vai estar cometendo delito de estelionato, se utilizar o cartão de crédito ou cartão bancário. Porém, se a subtração for simplesmente do cartão de crédito ou cartão bancário, não configura crime de furto. Exatamente, e esse é o entendimento, exatamente em razão do princípio da insignificância. O cartãozinho em si, tão somente, aquele pedaço de plástico, o valor dele é ínfimo. Correto? Furto de uso, e aqui está o que o Vitor falou aí. O furto de uso. Ah, Jussara, peraí, Jussara, vou falar aqui da consumação. Estamos aí na sala, Jussara? Estamos. Olha só, o que eu falei, o que eu disse da consumação é o seguinte. O que eu falei da consumação do furto é o seguinte. Para haver consumação, é necessário que aquele que subtraiu o bem, que aquele que se apoderou do bem, que ele tenha a posse tranquila deste bem,
que ele tem esse apoderamento de maneira tranquila. Se ele não tiver o apoderamento de maneira tranquila, por exemplo, subtraiu um celular, ou subtraiu, seja lá o que for, uma carteira. Se ele está sendo perseguido, por mais que a vítima não mais tenha o bem em seu poder, não tenha mais a coisa móvel em seu poder, se ele está em perseguição pela vítima, por populares, pela polícia, se ele ainda não tem essa posse pacífica, o delito não está consumado. Não se consumou o delito de furto. Ele somente vai se consumar no momento em que a pessoa tiver a posse tranquila da coisa, tiver esse apoderamento tranquilo. Correto? Furto de uso, gente. Furto de uso. Olha só, como eu disse para vocês, o delito de furto, o elemento subjetivo para o cometimento do delito de furto tem que ser, não é só subtrair, não é só subtrair o bem de propriedade alheia, não é só subtrair a coisa alheia móvel. Para a configuração do furto, se faz necessário, onde estou? Furto de uso. Se faz necessário que essa intenção seja com o propósito de se tornar dono, ainda que de maneira ilegítima, né? E de maneira ilegal, óbvio. Mas o propósito é o propósito, eles dizem, fala a doutrina, de assenhoramento, de se tornar senhor daquele bem, de se tornar proprietário daquele bem subtraído. Seja quem executa a subtração, seja se eu estiver executando a subtração para outrem, como diz lá na própria descrição típica. Correto? Se, porém, essa subtração, se a subtração ela não se deu com o propósito de assenhoramento, mas sim com o propósito de simples uso, eu subtraí a coisa alheia, eu tirei da posse do seu proprietário, mas eu não tirei com o propósito de me tornar dono. Eu tirei do seu proprietário simplesmente com o propósito de uso. Se eu tirei com propósito de uso, não existe o delito de furto. O delito de furto é com propósito de assenhoramento. Agora, não é simplesmente falar, eu não queria ser dono, eu só queria usar. É necessário algumas circunstâncias. Por exemplo, é necessário que aquilo que foi retirado para o uso, o tão só uso, né, alegado pelo autor, é necessário que não haja qualquer deterioração neste bem. O bem não pode ser deteriorado. E, em segundo lugar, a devolução, ela tem que ser voluntária e ela tem que ser antes do proprietário tomar qualquer providência legal. Se o proprietário já fez um registro de ocorrência acerca da subtração, não há que se falar em furto de uso, porque senão ficaria muito fácil, né? Nós não podemos ter nenhuma deterioração no bem, na coisa móvel subtraída, nós não podemos ter nenhuma deterioração, e a iniciativa de devolução voluntária e o proprietário não pode ter tomado nenhuma medida no sentido de recuperar esse bem, no sentido de responsabilização penal do autor da subtração. Se tiver adotado qualquer medida, se tiver adotado qualquer postura, resta desconfigurado o furto de uso, e aí nós vamos ter, sim, crime de furto por parte daquele que subtraiu o bem. Beleza? Ainda falando dos benditos mortos. Furtos
de túmulos e sepulturas. Vocês podem não acreditar, mas tem furto em sepulturas. Tem furtos cometidos em sepulturas. Olha só, mais uma vez nós já falamos, se estivermos falando do cadáver, nós temos o tipo específico de subtração, está lá no 210. E nós temos um outro artigo, que é o artigo, melhor, é o 211 de que nós falamos, né? Vamos lá nele. Padrão. Aquele que executa uma subtração. Crime contra o patrimônio é uma coisa terrível, gente. Porque a pessoa, quem vive de subtração, é difícil sair desse mundo. Isso é igual quem comete crime de tráfico de drogas. É difícil. Vamos lá. 210, violação de sepultura. Violar ou profanar sepultura ou urna funerária. Aquele que simplesmente viola, uma coisa é você simplesmente ir lá e violar e deteriorar e estragar a sepultura. Outra coisa diferente, e é disso que nós estamos falando, é quando há subtração de adornos, subtração lá de todos aqueles enfeites, alguns caríssimos, né? Aquela subtração, ela constitui, sim, crime de furto. Aquela subtração dos adornos, eles vêm, sim, a constituir crime de furto. Porém, a mera destruição, né, gente? Vamos lá. Para a apresentação. A mera... Oh, Jesus em Cristinho. A mera destruição do túmulo, aí configura o tipo específico previsto no artigo 210, correto? Situação interessante apontada pela doutrina é a seguinte: e se nós tivermos a subtração de... tem gente que há quem enterre, né? Há quem seja enterrado, há quem queira ser enterrado, e há familiares que enterram os seus parentes com joias, com aliança, com anel, com brinco, com gargantilha. Pergunta é, de quem que é aquilo ali? Quem é o proprietário? O falecido já não é mais sujeito de direitos. Entende-se que a subtração de joias, ela não configura o crime de furto. A depender da circunstância, nós podemos ter o vilipêndio, a depender da circunstância, nós podemos ter a violação de sepultura, né? Nós podemos ter o vilipêndio, não. A depender da circunstância, nós podemos ter destruição do cadáver, a depender da circunstância, nós podemos ter a subtração, isso. Nós podemos ter a destruição da sepultura, mas o crime de furto, se estivermos falando de joias com as quais o cadáver foi enterrado, não existe o crime de furto, não existe, a subtração não existe. Mais uma vez, e aí, como é que eu faço? Você está doido? Enterrou meu esposo, minha esposa com aliança, subtraíram a aliança com a qual nós casamos, 40 anos casados juntos. A pessoa não vai responder, ele não
danificou o corpo em nada, ele não vai responder por nada. Tipo, lá fala de destruição, de subtração do corpo, ele não vai responder por nada. Era gaveta, ele simplesmente foi lá e abriu aquela gaveta, ele era pedreiro também, quem substituiu, abriu a gaveta, meteu uma massa lá, fez tudo, ficou tudo bonitinho, igualzinho era antes, mas ele foi lá e fez o favor de abrir o caixão e subtraiu a aliança, ele não vai responder por nada. Deixemos o direito penal e vamos para o direito civil. Deixemos o direito penal e vamos para o direito civil. Cobra-se uma indenização por danos morais, né? Mas configurada a figura, a figura típica, ela não existe. Furto sob vigilância, gente. Furto sob vigilância. Isso aqui vocês estudaram no primeiro Direito Penal 1. Se nós tivermos, se aquele que está tentando praticar o furto, se aquele que está tentando realizar uma subtração, se ele está em uma vigilância, sob vigilância absolutamente segura, sobre uma vigilância absolutamente eficiente, a pessoa está tentando realizar um furto dentro de um supermercado, onde tem câmera, tem sistema interno de TV, tem câmera para todo lado, onde tem segurança para todo lado, repositor para todo lado, está todo mundo careca de saber que ele está ali se organizando, que ele vai para lá, vai para cá, que ele chega para pegar o que quer que seja lá no supermercado, que não entre na figura do princípio da insignificância, roubar arroz, né? Pacote 5 quilos de arroz, não sei como é que vai roubar, não, gente, perdão, furtar arroz, eu não sei como é que ele vai esconder, mas, enfim, se ele estiver sob constante vigilância, e se essa constante vigilância nós tivermos de forma a inviabilizar o sucesso do furto, nós vamos aplicar a figura do artigo 17, nós vamos estar diante do crime impossível. Nós vamos estar diante do crime impossível. Código 17, lá do Código, o artigo 17 do Código Penal, ele já faz referência ao crime impossível. Neste caso, se a subtração, se ela se der deste modo, vamos lá no 17, sob uma vigilância absolutamente eficiente, nós vamos estar diante de um crime impossível, a pessoa não responde porque não configura o delito. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Aqui nós vamos estar diante de uma eficiente vigilância, nós vamos estar diante da ineficácia absoluta do meio. Diante da ineficácia absoluta do meio, em razão da eficiente vigilância, não estou falando de qualquer vigilância, mas de uma vigilância eficiente, não configura o delito. Beleza? Tchum, tchum, tchum. Vamos lá. Eu disse para vocês que o delito de furto, ele não apresenta dois elementos que são os elementos que caracterizam o delito de roubo, que quais são? A violência ou grave ameaça. No delito de roubo, nós temos subtrair para si coisa alheia móvel, mediante violência ou grave ameaça. Beleza? Se nós, vocês lembram do termo trombadinha, né? Se para a subtração foi dada aquela empurrada na pessoa, né? Por mais que possa não se configurar, não possa não
concretizar propriamente uma violência, não houve ameaça, não houve lesão de nenhuma natureza, ainda assim, essa mera trombada, né, de onde vinha o trombadinha, que hoje não existe mais, mas essa mera trombada, ela já é elemento suficiente para retirar a subtração da tipificação de furto e passá-la para a tipificação de roubo. Por mais que seja apenas um empurrão na subtração, entende-se que deixa a figura típica deixa de ser furto e passa a ser roubo. Correto? Furto de cartão de crédito, nós já fizemos referência a ele. Furto de cartão de crédito, nós já fizemos referência a ele. Furto famélico. Furto famélico. Furto famélico é aquele que furta para comer. É aquele que furta para comer, furta em razão da fome que está sentindo, furta alimento. O furto famélico, ele é considerado furto famélico. Para ser o furto famélico, é óbvio que nós estamos falando de furto de alimento. E mais do que isso, tem que se analisar a situação. Se a pessoa, de fato, não tem outros meios de se alimentar, se a pessoa não tem condição de trabalhar, se a pessoa eventualmente possui filho pequeno em casa, né? Toda a circunstância fática que vai nos dizer, é a circunstância fática que vai nos dizer. Mas o furto famélico, desde que configurado, que é para o matar a fome, a pessoa não possui outros meios, ou na circunstância, naquele momento, ela não possuía outros meios, não constitui crime de furto. A subtração para matar a fome, ela não constitui crime de furto. E como é que pode não constituir? Em razão do quê? O que se entende? Se entende que, no caso, a aplicação da excludente prevista lá no artigo 24 do Código Penal. Vamos lá no artigo 24 do Código Penal. Artigo 24 do Código Penal. Artigo 24 fala do estado de necessidade. Artigo 24, estado de necessidade. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Então, se estivermos falando de furto famélico, aquele que furta alimento para saciar sua fome, desde que analisada caso a caso, as circunstâncias. Você fala assim, mas desde que analisado caso a caso, como assim? Porque nós podemos ter uma pessoa que furte, seja uma pessoa reincidente, uma pessoa que habitualmente furta para se alimentar. Neste caso, não tem como isentá-la de responsabilidade, correto? Por isso que tem que ser analisado caso a caso. Mas o que vocês têm que saber? Vocês têm que saber que, se estivermos diante de um furto famélico, em que não se responsabiliza a pessoa, não se responsabiliza por quê? Não se responsabiliza mediante a aplicação da figura do estado de necessidade, artigo 24 do Código Penal. Beleza? Muito bem. Causas de aumento, gente. Causas de aumento de pena. Vamos lá no parágrafo 1º.
Voltar lá em cima no parágrafo 1º. Olha lá. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. Olha lá. Então, nós temos uma causa de aumento de pena, que é a circunstância do delito ser realizado durante o repouso noturno. Durante o repouso noturno. O que se entende por repouso noturno? Se o delito é realizado, né, do anoitecer ao amanhecer. Do anoitecer ao amanhecer. Precisa a pessoa estar repousando, né? Não precisa de quem da residência em que se realiza o furto, das pessoas estarem dormindo. Na verdade, basta simplesmente que se trate do período noturno, um furto em residência no período noturno. Agora, gente, não sei por que cargas d'água entendeu o legislador e entende a doutrina que o parágrafo 1º, ele se refere apenas, entende a doutrina e a jurisprudência, que a causa de aumento prevista no parágrafo 1º, ela se refere apenas ao caput, apenas se estivermos falando de 155 no caput. O que quer isso dizer? Apenas se estivermos falando de furto simples. Somente se aumenta a pena de 1/3 em razão do delito ser praticado durante o repouso noturno, o furto em residência, se nós estivermos falando de furto não qualificado, furto simples. Se nós estivermos falando de furto qualificado, nós não vamos ter a aplicação. Mesmo que o delito de furto seja cometido no período noturno, se for qualquer das modalidades de furto qualificado, nós vamos fazer referência a elas aqui, está aqui parágrafo 4º, parágrafo 5º, se for qualquer das modalidades de furto qualificado, a pena não tem aumento, em razão do delito ter sido realizado no período noturno. Beleza? E outra circunstância que deve ser ressaltado. A residência onde se realiza o furto no período noturno, aí, para que a pena seja aumentada, primeiro, já disse para vocês, o repouso noturno entende-se o momento em que anoitece, em razão da menor vigilância que há nos locais, né? Em razão dessa menor vigilância, menor circulação de pessoas, a conduta torna-se mais reprovável. Além de ser no período noturno, a residência não precisa estar habitada. Aquele que comete um furto simples em uma residência no período noturno, por mais que o que se reprove seja a circunstância da menor vigilância neste período, e, enfim, da maior vulnerabilidade da vítima, né, não se faz necessário que a residência esteja habitada no momento do cometimento do delito. Se o furto simples for realizado num período noturno em uma residência, não se faz necessário que a residência esteja habitada. Correto? Aqui. Fala assim, repouso noturno, mas não precisa estar habitada e muito menos que as pessoas estejam dormindo. Furto privilegiado, gente. Privilegiado para quem? Privilegiado para quem o comete, né? Vocês lembram lá do homicídio privilegiado? Furto privilegiado. Privilegiado para quem o comete. Vamos voltar lá em cima de novo no tipo. Olha lá.
Furto privilegiado está previsto no parágrafo 2º. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão por detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente pena de multa. Vocês vejam que a pena aqui em cima é reclusão e multa. As duas, reclusão e multa. Se estivermos na circunstância do parágrafo 2º, ou seja, se tratar de um furto privilegiado, se o criminoso for primário, se a coisa for de pequeno valor, o juiz ele pode substituir a pena de reclusão por detenção. Essa é uma possibilidade. A segunda possibilidade, manter a pena de reclusão, porém diminuí-la de 1 a 2/3. Ou a terceira possibilidade, aplicar somente pena de multa. Não ser privativa de liberdade e multa, ser apenas multa. Beleza? Quais são as circunstâncias que caracterizam o furto privilegiado? Vamos lá. Primeiro, vocês viram que fala de, na insignificância, primeiro a primeira menção a se fazer. Na insignificância, nós dissemos que a coisa não possui valor praticamente nenhum. Para se caracterizar a insignificância, o valor tem que ser ínfimo mesmo, tem que ser muito pequeno para a pessoa não responder, porque se for insignificância, a pessoa não responde, a conduta é atípica. Para ser insignificância, o valor tem que ser muito pequeno. Furto privilegiado, nós não temos insignificância. Furto privilegiado, nós temos pequeno valor do objeto subtraído. E é importante dizer que este pequeno valor, ele... O que se entende por pequeno valor? Aqui nós temos um norte. Com relação à insignificância, nós não temos um norte matemático, como eu disse para vocês. Você considera todas as circunstâncias ali, a vida pregressa, você considera o patrimônio de que é detentor a vítima, você considera uma série de circunstâncias para saber se há ou não insignificância. Aqui a jurisprudência nos dá o norte. O que se considera pequeno valor para entendermos que se trata de furto privilegiado? Pequeno valor é se o bem subtraído for de valor inferior a um salário mínimo. Pequeno valor se o bem for de valor inferior a um salário mínimo. Então vejam vocês, e aí para repetir, na insignificância o fato não constitui crime. No furto privilegiado, onde nós temos pequeno valor, o fato constitui crime. Apenas é um furto privilegiado, tem a pena diminuída, correto? Além do pequeno valor, é necessário que o autor da conduta, que ele seja primário. Vocês lembram lá, né? Ou a pessoa é primária ou a pessoa é reincidente. E para a pessoa ser reincidente, vamos relembrar aqui, para fins de aplicação do princípio do furto privilegiado, pode virar e falar, mas a pessoa tem um histórico policial imenso, ela tem um monte de furto, ela tem um histórico policial muito grande, ela tem um monte de furto, tem um monte de boletim de ocorrência contra ele de furto, não importa. Aqui na lei fala em primariedade, nós sabemos que a pessoa só perde a primariedade quando ela tiver uma nova condenação, quando ela cometer um crime após o trânsito em julgado de sentença que tenha condenado ela por crime anterior. E mesmo assim, se passados os 5 anos entre o cumprimento da pena ou a extinção da punibilidade por qualquer outra razão, ela já não é mais reincidente, ela volta a ser primária.
Então, a primariedade que dá o direito de responder por furto apenas privilegiado é essa primariedade que eu estou falando. A circunstância da pessoa ter vários registros policiais não impede que ela, desde que ela tenha subtraído algo de pequeno valor, não impede que ela seja privilegiada com a pena do furto privilegiado. Ok? E mesmo que ela esteja cumprindo pena, né, professor? Ela pode ser primária ainda. Se tiver Uhum. recorrido. Mesmo que ela esteja cumprindo pena. Na verdade, ser reincidente, é engraçado falar isso, ser reincidente não é fácil. Ser reincidente não é fácil. Diante dessa exigência de cometimento de novo fato, após o trânsito em julgado, sentença que tenha condenado por crime anterior, e o fato de não ter passado esses 5 anos, deixar de ser primário é muito difícil para se enquadrar nesse conceito. Pode não ter bons antecedentes, isso aí é mais fácil. Agora, deixar de ser primário é difícil. Gente, se nós acabamos de dizer aqui, vamos voltar lá. Aqui. Se o repouso noturno, se o aumento de pena decorrente do repouso noturno somente se aplica, entende-se que somente se aplica ao furto simples, o furto privilegiado, que é o previsto aí no parágrafo 2º do artigo 155, o furto privilegiado, ele se aplica, o furto privilegiado, ele se aplica, sim, ao furto qualificado. Deixa eu voltar aqui, gente. Aqui. O furto privilegiado, ele se aplica, sim, ao furto qualificado. Pensem comigo. Pensem comigo. Furto com pena aumentada. Furto com pena aumentada. Qual aumentada? Em razão de furto noturno. Somente se aplica ao furto simples. Ok? O parágrafo 1º, somente, o aumento de pena do parágrafo 1º somente se aplica para o caput. Não aplica para as modalidades de furto qualificado. Por outro lado, o furto privilegiado previsto no parágrafo 2º, ele se aplica tanto ao furto simples, quanto às modalidades de furto qualificado. É isso que vocês têm que saber. Ok? E, por fim, é perfeitamente possível termos um furto em que haja um furto simples, né? Um furto simples, em que haja o aumento de pena em razão de ser um furto noturno e, ao mesmo tempo, seja um furto privilegiado em razão de ser de pequeno valor a coisa subtraída e a pessoa ser primária. Então, nós teremos a aplicação, o juiz, ao aplicar a pena, de acordo com aqueles critérios que nós já estudamos, o juiz, ele vai poder, é perfeitamente possível ele ter um furto com aumento, ele vai aumentar a pena em função do furto ser noturno e vai diminuir a pena em função, deixa eu achar aqui o parágrafo 2º, e vai diminuir a pena em função de se tratar de um furto privilegiado, em razão da pessoa ser primária e ser de pequeno valor o bem subtraído. Beleza? E, por fim, acho que eu vou... Nós vamos parar aqui. Próxima aula, a gente fala das modalidades de furto qualificado e já entra em roubo. Vou começar a falar de furto qualificado não, porque não vai dar para falar de todos.
Mas vamos falar aqui do furto por equiparação a coisa móvel. Está lá no parágrafo 3º. Isso não ocorre em lugar nenhum, né? Não sei nem para que isso está na lei. O famoso gato. Quieta, meu filho. Aqui. Equipara-se a coisa móvel, a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Equipara-se a coisa móvel para fim de quê? Para fins de configuração do crime de furto. Se tem um gato aí subtraindo energia elétrica, configura crime de furto. A energia elétrica, ela se equipara à coisa móvel. Se equipara à coisa móvel para fins de configuração do crime de furto. Correto? Aqui eu chamo a atenção para duas coisas interessantes, indicadas, abordadas pela jurisprudência, abordadas pela doutrina, que é sinal de TV a cabo e internet. Sinal de TV a cabo e internet. Aqui nós temos um duplo entendimento. Há quem entenda que se trata de furto, há quem entenda que se trata de estelionato. Com relação à energia elétrica, não tem dúvida, né? A energia elétrica está expressamente prevista lá no parágrafo 3º do 155. Não tem dúvida que se trata de furto. Se estivermos falando, porém, de sinal de TV a cabo ou de internet, tem julgados no sentido de que, sim, sinal de TV a cabo e internet é um tipo, vamos lá, é um tipo de energia, que tem valor econômico, e em função disso, a subtração de sinal de TV a cabo ou de internet configura furto, como também há julgados que entendem que não se trata de uma energia, trata-se sim de uma prestação de serviço, e a prestação de serviço, a obtenção de vantagem numa prestação de serviço mediante fraude, não configura crime de furto, mas sim crime de estelionato. Não configura crime de furto, mas sim crime de estelionato. Quer ver? Vamos lá. Artigo 171. Artigo 171. Você já viu... Peraí, só um tiquinho. Artigo 171. Obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Então, há quem entenda que, se a subtração for de sinal de internet ou sinal de TV a cabo, não se trata de furto por não ser sinal de internet, sinal de TV a cabo, não ser energia, mas sim prestação de serviço. Ok? Vamos lá. Vitor, você já viu julgados estabelecendo que a insignificância é 10% do salário mínimo, se for menos de 10%? Eu já vi algo nesse sentido assim, mas eu não tô lembrando direito, não. Não é unânime, não. Não é unânime, não. Com certeza, se tratasse de crime de rico, nós teríamos uma postura certeira, né? Mas como não se trata de delito cometido, porque nós já teríamos aí bons advogados que teriam ido até o Supremo, levantado a questão, e teríamos, se vacilar, a gente tinha uma súmula vinculante. Mas como se trata de delito
cometido por pobre, aí fica essa, depende de qual lado da cama o juiz levantou para entender se aquilo ali é insignificância ou não é. Certo, gente? Ficamos hoje por aqui. A partir da nossa próxima aula, nós vamos falar de furto qualificado e roubo. Beleza? Infelizmente, a nossa próxima aula vai ser na quarta. Vocês terão um congresso aí, vão quase entrar em depressão, porque não vão me ver na segunda, só na quarta. E aí a gente dá sequência à nossa matéria, beleza? Um abraço para vocês. Boa noite.